Gente, boa tarde a todos. Vamos aqui, então, abrir a nossa reunião de Comissão de Finanças da Câmara. Estamos aqui, eu e o vereador Wander Albuquerque. Infelizmente, só nós dois, né, vereador? Eu acho que é um momento tão importante. 2 vereadores. E estamos, então, recebendo, por parte da Prefeitura, da Secretaria de Fazenda, nosso querido Luiz Barbosa, que vai fazer, então, a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2015, da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Aqui conosco também o Silvinho, assessor do vereador Chiquinho, e... Você está representando o vereador Chiquinho? Ótimo. Então, fique à vontade, viu, Luiz? Você está em casa, você é mais que de casa, você pode começar aí. Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que os municípios, a cada quadrimestre, façam uma prestação de contas. Porque a gente antes fazia uma prestação de conta anual, né, agora divide por quadrimestre. E estabelece, onde a gente verifica a quantas andam as contas do município, principalmente no que tange as metas de resultado primário. E eu trouxe como exemplo, principalmente para a gente começar a conversar sobre o money, sobre a receita do município, como que está. Eu coloquei em gráfico, porque fica uma forma melhor de se visualizar. Essa receita, ela fala da receita corrente líquida, onde a gente pega o mês base, que seria o mês de abril, janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, é o primeiro quadrimestre de 2015. Mas a receita corrente líquida, ela é apurada pegando o mês, que a gente quer pegar a receita corrente líquida, e os 11 meses anteriores. Então, por isso que fica de maio de 2014 a abril de 2015. E nós podemos ver, lógico que existe uma sazonalidade da arrecadação, mas a gente vê que maio de 2014 ela está em 21, depois em junho ela foi para 28, em junho de 2014 o município recebeu uma regularização de um débito de cerca de 2.700.000 de CEFEM, o que acresceu um pouco. Depois caiu para 24, continuou nessa média de 24, 25, depois novembro caiu para 23, dezembro 28. Se nós pegarmos aqui agosto a dezembro, a gente vê que a receita... Dezembro de 2014, foi 28 milhões. 28 milhões. 28 milhões. Geralmente, as transferências constitucionais, FPM, ICMS, alguma coisa que fica represada depois que eles pagam os lotes de imposto de renda, aí costuma vir um pouco mais. E, historicamente, o município de Ouro Preto, o segundo semestre de arrecadação, ele é melhor do que o primeiro. Salvo onde entra IPVA aqui no início do ano, IPTU. Agora, a gente pode ver aqui, olha, em 2015, janeiro, ela está descendente, está vendo? Janeiro, 25, 25.580. Depois, fevereiro, 22.100. Março já foi para 20.600. Abril, 19.400. Então, ela está descendente. Eu fiz um parâmetro coloquei no gráfico o 2000 Olha, eu fiz um comparativo. O primeiro quadrimestre de 2014 e o primeiro quadrimestre de 2015. 2014, janeiro. É uma receita boa. Geralmente, muitas pessoas pagam IPVA aqui, né? De uma parcela, de uma vez só. IPVA geralmente é que vem bem. E o comportamento foi um pouco diferente. Março ela subiu, depois em abril ela teve uma leve queda, mas depois ela subiu. E agora em 2015 a gente vê que ela está
descendente. Essa receita, pra gente, as principais receitas do município, eu peguei fazendo o parâmetro também de 2014 e 2015, e as principais são essas transferências. O ICMS, o FPM, o ISS, que é uma receita essencialmente própria, né? É aquela que nós contribuímos aqui, e as empresas que prestam serviço aqui também, elas entram. A empresa ela pode ser de fora, mas se ela prestou o serviço aqui, o ISS fica aqui. IPVA, 2014, 2015. IPVA geralmente é ascendente, né? Todo mundo está comprando carro. Com essa crise agora, não sei, mas ele é ascendente. E aqui a gente vê em gráfico, o ICMS em relação ao primeiro quadrimestre de 2014. Só um minutinho. Então, a maior arrecadação nossa é o ISS, né? Oi? Ainda é o ISS a maior arrecadação do município, né? De receita própria, assim, de imposto, sim. De imposto, sim. Agora, de transferência constitucional, a gente tem o ICMS, que é uma transferência do Estado, né? Mas você vê, ó, no primeiro quadrimestre de 2014, nós tivemos uma arrecadação de 45 milhões de ICMS, ao passo que em 2015, o primeiro quadrimestre, teve uma perda de 5 milhões. Mais né? 5 de CEFEM, 10. Aí CEFEM, tá vendo? Também diminuiu pela metade. 2014, 10, a CEFEM a gente arrecadou. Mesmo ISSQN caiu muito, olha aí. O ISSQN também caiu. Tá vendo? O IPVA é que subiu, o IFPM continuou mais ou menos. Não, mesmo. Emplacamento, né? O IPVA aumentou. Pois é. Não. Tem muita gente comprando carro. ICMS, tá vendo? A gente vê o FPM, a leve, subiu. O IPVA e o FPM é que teve um comportamento um pouco melhor. Sendo que o ICMS, a CEFEM, né, despencou, o ISS também teve uma ligeira queda. É pela extração de minério, né? É uma cota financeira. Porco estranho. Nessa outra tela aqui, eu coloquei mês a mês as receitas do município. Que a gente está falando do quadrimestre, né? A receita tributária, ela é composta das nossas receitas de impostos, que é a nossa maior receita, é o ISS-QN, depois tem o imposto de renda, o ITBI, o IPTU, e depois as taxas também. Aí a soma dos impostos. O ICMS cai em tributários ou transferências? Não, o ICMS é uma transferência constitucional. O ISS, né? O ISS-QN, né? Imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é um imposto. A soma dos impostos mais as taxas é que forma a nossa receita tributária. Tá vendo? 4, 3, março subiu, 3. Aí tem as receitas de contribuições, onde entra aqui principalmente a contribuição iluminação pública. As receitas patronais, entra aqui os aluguéis e os rendimentos de aplicação financeira. Aquelas contribuições ali que entra, então, a taxa de iluminação pública. Pública. Então, o município recebeu, a média por mês, em torno de 220 mil. 220 milhões. Né? Mil, né? Mês. Quem me dera que era milhões. Nós estávamos igual Paris, Cidade Luz. Cidade Luz. Serviços. Aí entra o FPM, ICMS, IPVA, o IPI. A transferência do Fundeb. O Fundeb é um fundo contábil onde o município, dessas transferências constitucionais, deduz 20% e manda para um fundo contábil. Deste fundo, faz um rateio a cada município, e esse rateio
o critério é o número de alunos matriculados nas escolas municipais e manda de volta esse recurso. Só que o município, a contribuição que o município dá ao fundo é muito maior. Não, a dedução do município, que é tirada do município para contribuição a esse fundo, é muito maior do que o que ele recebe. A gente pode ver aqui, ó, nesse quadrimestre de janeiro a abril, o município recebeu de Fundeb 11 milhões. Recebeu 8 milhões 154. 8 milhões. E mandou para lá para o fundo contábil 11 milhões e 500. Oi? O Fundeb, tá vendo? O Fundeb, das transferências constitucionais, dá-se uma mordida nele de 20%. Desse 20%, vai se jogando no fundo contábil, que é o Fundeb, para educação básica. E desse bolo que é arrecadado lá, faz-se um rateio e distribui aos municípios. Essa distribuição, ela segue os critérios. E esses critérios, ele é baseado principalmente no número de alunos matriculados na rede municipal. Tá certo? O município é um município rico, recebe receitas, transferências grandes. Por isso, a nossa contribuição é maior. Você vê que a nossa contribuição ao Fundeb foi na ordem de 11 milhões e 500. E nós recebemos 8 milhões e 100. É uma mordida boa, né? Então, tem outras transferências aqui, onde eu coloquei aqui. Outras transferências correntes. Isso aqui eu fiz só um resumo macro do balancete da Receita. Essas outras transferências, eu discriminei, que são a Cefem, a Cefem, está vendo como que ela caiu? Em abril nós recebemos 816 mil, para 1 milhão e 700 de janeiro. Quase 1 milhão a menos. Quase 1 milhão. O FEP, que é o Fundo Especial de Petróleo. A transferência do SUS também, ela deu uma caída em fevereiro e março. Está vendo? Ela está caindo. Fevereiro, março e abril. O Fundo Nacional de Assistência Social, março a gente nem recebeu, abril também está pouco. O FNDE que traz a merenda, o programa de dinheiro direto na escola e o transporte também, a gente recebe aqui transferência do FNDE. CMS de exoneração, que é uma transferência constitucional também, o ITR, que é o IPTU, vamos dizer assim, rural, e transferências privadas de entidades privadas, com alguns convênios. Agora, as despesas. A despesa com pessoal, se a gente pegar janeiro, fevereiro, março e abril, esse quadrimestre, ela está 12, ela em janeiro, muita gente recebe férias aqui, principalmente professores, né? Em janeiro aí ela sai um pouco, aí ela tá, a despesa pessoal está 12, mas ela está na faixa de 10 milhões e 500, a nossa folha de pagamento. E sobre a receita corrente líquida, e à medida que a despesa permanece, à medida que a receita corrente líquida vai caindo, o nosso índice também, consequentemente, vai subindo. Janeiro, 47. Então, abril chegou a 55? 55,25. Então, passou, inclusive, passou que é 54, né? Porque nós tivemos, a despesa é a mesma, mas nós tivemos uma queda grande na receita corrente líquida. Mas a soma dos 4 meses, em cima da receita corrente líquida de 87, a gente está em 50,11%. Esses limites eu fiz um comparativo aqui também, para a gente ver, de maio a abril de 2014, considerando 12 meses, esse maio aqui seria o maio de 2013, abril de 2014, e aqui, maio de 2014 a abril de 2015. Onde Por que abril será chegou a 55? Oi? Por que será chegou a 55 em abril? É porque a receita caiu, tá vendo? Ah, não, tá certo, é a queda da arrecadação. Tá a despesa é a mesma, né? Depois recuperou, né, para frente. Uhum. Então, aí, mas a gente está nos 50,12%.
no quadrimestre. Agora, considerando 12 meses, o ano, o município está em 50,73. Se a gente pegar a receita de maio de 2014 a abril de 2015, que é uma receita corrente líquida de 289 milhões, a soma das despesas de pessoal de maio a abril nesse ano dá 146 milhões. E a gente fica no 50,73%. Isso é uma previsão, né? Não, isso aqui é o executado, é a despesa realizada. É a média, né? Ah, tá. Não, isso aqui é a despesa realizada. 146.592 é a despesa com o pessoal de maio de 2014 a abril de 2015. Sim, que deu 50, dá 50. Aí, esses índices aqui, eles são estabelecidos, tem esses limites, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O 90% e esse 48,6% aqui é o índice que o tribunal já começa a te mandar um alerta. Fala assim, olha, vocês precisam dar uma olhada na folha aí que está subindo, 51,30 seria o nosso, assim, teto, né? Seria o limite prudencial. E o 54 seria o máximo que a gente poderia gastar com a folha. Seria 156 milhões em cima dessa receita de 288. Isso, uma folha alta, torna o município patrão. E gasta-se, o custeio é muito alto, folha, e os investimentos, a manutenção com a saúde, a estrutura, fica tudo comprometido. Continuando ainda as despesas, pessoal em cargos, eu fiz um parâmetro. Opa, aqui é primeiro quadrimestre, tá errado aqui, a digitação. Mês a mês, a despesa empenhada e liquidada, a reserva de contingência. Tá? Isso aqui é a previsão. Aqui é o que aconteceu, isso aqui na verdade é o segundo bimestre. O que foi empenhado e liquidado no segundo bimestre, que seria março e abril. E aqui até o bimestre, que seria janeiro, fevereiro, março e abril, onde mostra os grupos de despesas correntes e de capital. Esse quadro aqui, a função dele é mostrar o resultado primário nosso. O resultado primário é o superávit primário que a gente tem, que é a capacidade que o município está tendo de caminhar com as próprias pernas, de arcar com suas próprias contas, sem precisar de abrir mão de um empréstimo, de contratar uma operação de crédito geralmente, quando se contrata operação de crédito, ela não pode ser, como é uma receita de capital, ela não pode financiar despesa corrente. Então, aí inverte. O que o município está gastando com recurso próprio para investimento, né? Aí você troca, põe a operação de crédito para investimento e faz com recurso próprio o seu custeio. Do total, eu fiz também o parâmetro do segundo bimestre até o bimestre. O interessante é até o bimestre, para a gente ver. Nós recebemos de receitas correntes 99 milhões, de receitas de capital 1.737.000, a soma dá 101. Dessas receitas que o município recebeu, ele aplicou, teve um rendimento de aplicação de 940 mil, que rendeu. Deduz-se para o Fundeb, nós tivemos uma receita líquida de 88.536. E as despesas, as chamadas despesas fiscais. Das despesas liquidadas até o bimestre, as despesas correntes, que é pessoal e custeio de modo geral, é 68.500.000. E investimentos, 1.400.000. A soma, nós tivemos uma despesa total de corrente capital de 69. Mas para cálculo do resultado primário, algumas despesas a gente deduz, que é os pagamentos com juros da dívida e da amortização da dívida.
Então, nós teríamos aqui uma receita fiscal, uma despesa fiscal de 70 milhões. Então, o nosso resultado primário hoje está com 18 milhões 374. Positivo. Positivo, 18 milhões 374. Isso em cima da despesa liquidada. Lógico que... Tem a liquidar. Tem liquidar. Despesa empenhada... Você tem elas aí, os empenhos? Tenho sim. A nossa despesa empenhada até o quadrimestre, ela está em 127 milhões. Então nós estamos em débito, então. Mas tem receita para arrecadar, né? Retardar, Tem que fazer fica para que a receita suba. Suba, né? Pois é, mas então hoje nós estaríamos em débito, então. Hoje estaríamos em débito. Né? Não, considerando a despesa empenhada, 88 né? para 128. Sim, com a despesa empenhada. E essa despesa empenhada, é claro que é dentro do bimestre, né? Essa despesa empenhada se faz Já empenhos foi feito. estimativos, né? Às vezes para o ano, empenha-se um contrato inteiro, faz o empenho para o ano. Para o ano inteiro. Para o ano inteiro, entendeu? Por isso que ela fica alta, assim. Às vezes, por isso que às vezes, né, tem mais débito, né? Porque às vezes o empenho, como você acabou de dizer, é para o ano inteiro. É para o ano E inteiro. ainda E vai a ter receita medida que vai entrar ainda. Aí no à final do medida ano que a receita vai... sai anulando tudo. Né? E aí, enfim, obrigados a todos pela presença. Todas meia dúzia que está aí, né? Eu acho que nem meia dúzia tem. Esse material fica aqui, né, na Câmara, né? Já está gravado, está no computador. Já? Depois eu vou pedir cópia. Viu, presidente? Uma cópia. Cópia para o vereador Vander. Eu também quero. Para a gente estudar. É bom a gente ter. Viu, Deborou, acabou. Você vai... Eu e Wander queremos cópia do... Alguém tem alguma dúvida? Botar na parte. Eu sou da moda antiga, onde vê no papel. Você acredita? Pegar. Anotar, fazer anotações. É isso. A Viviane falou que isso é coisa de velho. Estou por fora. Pode encerrar então, vereador? Ou você vai fazer alguma pergunta? Não. Não? Só cópia mesmo. Não, cópia. Outra dúvida está tirando dele. Então, agradecer, né, o Luiz, mais uma vez, pela vinda. E eu já solicitei a cópia, eu também vou querer. Agradecer a Deborou aí. Agradecer os servidores presentes. E os meninos aí, né, filmando, gravando. Hoje nós estamos muito... Rectec. Então, encerramos, né, gente?